Novamente, olha o desenho. Refração. Mais uma vez, a UEA cobrando refração. Você vê claramente porque tem um feixe laser aqui, vindo pelo ar, aparentemente. Ele atinge, eu vou até fazer a normal para vocês aqui, fazer vermelho, ficar bem claro. Ele atinge aqui, deixa eu tentar fazer assim. Aqui é a normal você faz tracejado, né? Como eu estou no computador, eu estou fazendo primeiro uma linha contínua, depois apagando. Se eu de caneta, você faz logo o tracejado. Tá aqui, ó, a superfície de separação. Vou fazer de azul. Como se aqui fosse a superfície que separa o ar da água. A luz vem pelo ar, atinge a superfície do líquido, eu não sei se é água, né? E sofre uma refração, desvia. Pode ver que se ela não tivesse desviado, ela teria seguido essa trajetória aqui da minha caneta. Ó. Beleza. A figura, vamos ler agora, vamos ver se é isso mesmo. Então você já olha a questão e já identifica. No meio da prova, você olha um raio de luz entrando no líquido e desviando. Opa, está falando de refração. A figura representa um feixe de laser propagando-se pelo ar e passando a propagar-se pela água. Então está aqui, foi o que eu falei. É um feixe laser. Tá? O laser normalmente é uma luz, posso ver que ela é monocromática, pelo que tudo indica pela foto, pelo menos. Ele é verde, né? Propagando-se pelo ar e passando a propagar-se pelo ar. Então, ele vem de um meio, o ar, e passa a propagar-se pela água. Tá aqui. Então, ele está vindo. Ele já disse que ele veio, então, nesse... Ela podia estar saindo aqui, que podia ser a luz, né? Mas aqui, na verdade, é só onde a luz, o feixe está batendo. Ele já está falando que está vindo do ar e entrando aqui na água. Está nesse sentido da flechinha. A respeito desse fenômeno, ele não fala que é refração em nenhum momento nessa questão, mas na questão 1 dessa aula eu já expliquei o que é refração, vou só citar aqui novamente. A respeito desse fenômeno, posso afirmar que se trata da... Olha as alternativas. Refração luminosa, refração, difração, refração. Bom, aí então eu estou em dúvida entre duas, né? A questão, pois, aí é o jogo entre dois fenômenos ondulatórios. De um lado, a refração, que aqui eu já entreguei o jogo, eu dei spoiler na questão 1 e já falei aqui antes de começar que é refração, e tem a difração, né, que ele fala também. Bom, supondo aí que eu não sei aí o que é refração, mas eu falei na questão, o que é refração? Vamos só citar aqui. Refração é o que? A mudança de velocidade que a luz sofre ao passar. Então, presta atenção aqui. É a mudança, eu falei na questão 1 dessa aula. É a mudança de velocidade que a luz sofre ao passar de um meio para outro, meios que possuem índices de refração diferentes. A gente viu na questão 1 que quando eles são iguais, ela não sofre essa variação de velocidade. E quando o ângulo não é 90 graus, vamos colocar o ângulo de incidência aqui. Lembra que o ângulo de incidência que eu falei na questão 1 é o ângulo entre o feixe de luz e a normal relativo à superfície de separação? Então está aqui meu ângulo de incidência aí. Observe que essa aqui é a normal, esse aqui é o feixe de luz. É a normal porque ele faz 90 graus com a superfície de separação entre os meios. Então, aqui está a normal. O ângulo que a luz faz com a normal é o ângulo de incidência, quando é onde está o meio que ele está vindo. Quando está no meio para onde ela está indo, após sofrer a refração, esse mesmo ângulo da luz entre a luz e a normal é chamado de Rzinho. Normalmente lembra de ângulo de refração, certo? Então, há um desvio da luz devido à variação de velocidade que ela sofre ao passar de um meio para o outro. Aqui você pode ver que ela aproximou, porque ela passou de um meio que deixava ela mais livre, que era o ar, né? Lembrando que refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Então, ela estava aqui no ar, que é mais rápido, que é próximo ao vácuo. Entrou na água, onde a velocidade dela é menor. Então, como eu falei, a normal alcança ela não consegue fugir tanto da normal, então ela quebra de tal forma que o ângulo de refração é menor que o de incidência, ela se aproxima da normal. Beleza. Agora, a primeira então é entre refração e difração. Já falei sobre refração, vou falar aqui rapidamente sobre difração. Então, a refração é a mudança de velocidade com um consequente desvio do sentido de propagação, quando esse ângulo não é 90 graus, quando é 90 graus ele não sofre esse desvio. Então, é a mudança de velocidade com um consequente desvio do sentido de propagação, quando a luz passa de um meio para outro, quando os meios têm índice de refração
distintos, diferentes. A difração ocorre quando a luz encontra a luz ou uma onda, tá? Eu estou falando da luz aqui, mas vai para onda, qualquer tipo de onda, no sentido físico da palavra onda, né? Não onda do mar, quando está no raso, que é aquela já deixa uma onda física, porque ela já carrega matéria, enfim. Mas para uma onda no sentido físico da coisa, a difração ocorre quando a luz encontra obstáculos com orifícios, então tem obstáculos, mas existem orifícios, buracos, com tamanho próximo, com tamanhos, né, que são orifícios, tem tamanhos próximos ao seu comprimento de onda. Tá? Quando isso acontece, mais aqui. Quando isso acontece, a onda, no caso a luz, vou colocar entre A, aqui é bem informal, contorna, é bem contornar, vocês vão ver já já, estes obstáculos, ou passa por esses orifícios, contorna esses obstáculos através dos orifícios, se espalhando, né, ou desviando. Vai ficar claro quando eu botar aqui uma animaçãozinha comparando difração e refração, tá? Então, vou colocar agora, para vocês olharem aqui. Diretor, coloca aí. Então, ó, eu tenho aqui a refração, que aparece aí. Tá vendo como a luz desvia ao passar de um meio verde claro para o verde escuro, ela sofre um desvio. Essa aí vai colocar novamente, ó. Vou colocar novamente aqui a refração. Tá vendo? A luz desvia. Essas linhas perpendiculares são as frentes de onda. Não vou entrar em detalhes agora, mas essa linha que a gente faz o tracejado é como se fosse o sentido, que é o sentido em que essas frentes de onda se propagam. E olha a difração como que é. Isso, valeu, diretor. Ela tem um obstáculo que está em amarelo, e você pode ver que após passar pelo obstáculo mais uma vez, ela se espalha, então ela consegue atravessar o orifício. Então, as questões de difração, pode voltar aqui para mim, diretor, obrigado. As questões de difração, elas normalmente falam de algum obstáculo ou que está na frente daquela onda sonora, luminosa, e que você percebe que a onda conseguiu contornar aquele obstáculo. Então, é o experimento de Young com as fendas duplas, né, que mostrou a difração da luz, provando que a luz tinha uma natureza ondulatória. Ou exercício em que uma pessoa está escutando um show de rock, um show de música, e tem pessoas na frente dela, mesmo assim ela consegue escutar as pessoas, ou quando uma pessoa está escutando o que se fala atrás da porta, em outro recinto, como que ela consegue escutar? Tudo isso tem a ver com difração, que é aquela onda conseguir ultrapassar obstáculos. Tá? Não é o que acontece claramente nessa questão. Nessa questão temos o quê? Refração, que é o desvio da luz. Então, claramente, você já elimina aí o quê? A letra D e a letra C de casa. Agora, olha as alternativas. Refração luminosa em que o comprimento de onda do laser na água e no ar são iguais. Refração luminosa em que a frequência do laser na água e no ar são iguais. E tem a refração luminosa em que a velocidade de propagação do laser na água e no ar. A letra E eu já vou tirar por quê? Eu já falei que na refração a velocidade varia. Falei na questão 1 e falei agora. A velocidade é um dos principais, se não for a principal característica da refração, é a mudança de velocidade de propagação da luz quando passa de um meio para outro. Então, não são iguais. Então, essa aqui eu já tiro. Agora, uma coisa muito importante que as pessoas costumam errar nessa questão, ou em outras, é a seguinte. Aqui vem, então, a dica. Né? Então, presta atenção nisso aqui. Não é uma dica, é uma informação. Tá? Quando a luz passa de um meio para outro, sua frequência não se altera. Entenda que a frequência da luz... Lembra que eu falei que o índice de refração de um meio é mais ou menos
O índice de refração é mais ou menos o RG. Para o índice, é como se ele olhasse para a luz. Para a luz que está olhando ali o meio, o índice de refração é o que diz para ela, aqui é um meio, aqui é outro. É como se fosse o RG daquele meio ali. Não é bem o RG, por isso que eu falei que é mais ou menos, porque ele vai ter um índice, as pessoas só têm um RG. Um meio tem vários RGs, ele tem um índice de refração para cada frequência de luz. Então quer dizer aqui que a frequência é meio que o RG da luz, assim como o índice de refração é, entre aspas, o RG do meio para aquela luz, como eu falei, porque o índice de refração o meio vai ter um índice de refração diferente para cada frequência de luz. Então não é que aquilo é único, que nem o RG, não é uma analogia tão boa, mas para a luz, o RG dela é a frequência. Se você muda a frequência, ela muda, se for uma luz visível, ela muda, por exemplo, de cor. E aqui a gente vê que ela é verde e continua verde. A frequência, então aqui, ó, não se altera. O que se altera quando passa de um meio para o outro é a velocidade, a frequência fica constante. Então, lembrando aqui da lei fundamental, equação fundamental da ondulatória, pergunta agora, momento pergunta. Joga a vinheta aí, diretor. Momento pergunta. Essas têm que saber. Qual é a equação fundamental da ondulatória? Se alguém falar assim, a equação fundamental da ondulatória, qual é? Sabem? Ah, vocês sabem, só não sabem que o nome é esse. Agora vocês sabem. V igual a lambda vezes F. V igual a lambda vezes F, onde V é a velocidade de propagação daquela onda, lambda é o comprimento daquela onda e F é a sua frequência. Certo? Então, veja aqui comigo, vamos analisar essa equação agora matematicamente. A frequência não mudou, já falei que ela não mudou, porque ela não se altera quando passa de um meio para o outro. A velocidade de propagação se alterou, inclusive ela diminuiu, né? Porque ela passou do ar para um meio mais efringente, então a velocidade diminuiu. Quando a frequência é constante, observe que o V e o lambda são o quê pela equação? Diretamente proporcionais, porque os dois estão assim, digamos, em cima da equação. O F é constante, está circular porque não varia, quando passa um meio para o outro. O V diminuiu, então o que acontece com o lambda diminuiu. Então, o que aconteceu? A frequência é igual, o V diminuiu, o comprimento de onda diminuiu nesse exemplo do exercício. Vamos ver as alternativas que restam, A e B. Refração luminosa em que o comprimento de onda do laser na água e no ar são iguais. Não, diminuiu, não são iguais. Refração luminosa em que a frequência do laser na água e no ar são iguais. Aê! Perfeito. Letra B de bola. Tá vendo uma questão tranquila, teórica, mas foi ótimo para a gente revisar aqui algumas coisas como difração, refração, equação fundamental.